Polícia Rodoviária Federal divulga números das rodovias federais catarinenses em 2019. Casan anuncia nova estrutura tarifária dos serviços de abastecimento de água e esgoto. Número de empresas aumentou quase 20% no Brasil. Resposta a pedido de impeachment feito ao governador Carlos Moisés é entregue na Assembleia Legislativa. Cresce o número de mortes por coronavírus no mundo. E no esporte, os preparativos do Criciúma para a próxima partida no estadual é amanhã contra o Atlético Tubarão. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, conforme região. Hoje é quarta-feira, 29 de janeiro de 2020. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. A Polícia Rodoviária Federal divulgou números das rodovias federais catarinenses em 2019. Confira na reportagem. Só no ano passado, a Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina flagrou 10.913 motoristas dirigindo sob efeito de álcool, mais do que o dobro de 2018. Santa Catarina é o estado com maior número de multas por embriaguez nas rodovias federais do Brasil. Também foram multados 14.130 condutores ultrapassando em local proibido e 5.212 por usarem o telefone celular. Os agentes constataram ainda 20.275 ocupantes que não estavam usando o cinto de segurança e 1.916 crianças sendo transportadas sem cadeirinha. Ao longo de 2019, os policiais recolheram ainda 16.840 veículos ao pátio por irregularidades diversas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. No caso dos veículos de carga, mais de 5 milhões de quilos em excesso de peso foram retirados das rodovias. A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casan, anunciou uma nova estrutura tarifária dos serviços de abastecimento de água e esgoto. Confira na reportagem. A principal mudança na nova tabela é o fim do consumo mínimo de 10 metros cúbicos, pelo qual hoje é cobrado a tarifa mínima de R$ 45,19. Em seu lugar, entra uma tarifa pela disponibilidade do serviço, no valor de R$ 29,49, além da cobrança por metro cúbico em um valor bem reduzido. Então, atendendo o anseio da população, de ter uma tarifa mais justa no estado de Santa Catarina, a Casan, as agências reguladoras conversaram e definiram uma nova estrutura tarifária que ela não vai mais levar em conta o consumo mínimo, que hoje a gente pratica de 10 metros cúbicos, independente se o cidadão não consumiu nada ou consumiu pouco. Isso vai cair, então cada metro cúbico consumido vai ser cobrado por aquele metro cúbico consumido. Vai haver também uma taxa mínima de disponibilidade do serviço, que é para manter a operação e a manutenção do sistema, mas o impacto significativo vai ser a consciência ambiental. O cidadão vai entender que mudanças nos hábitos do dia a dia vão gerar uma economia no bolso. Para as residências, por exemplo, será cobrado o valor de R$ 1,96 por metro cúbico, quando o consumo for entre 1 e 10 metros cúbicos. De 11 até 25 metros cúbicos, esse valor já sobe para R$ 9,11. A mudança, segundo o superintendente, deve trazer economia à maior parte dos consumidores catarinenses. Sim, os estudos apontaram que em Santa Catarina 60% da população vai ser beneficiada com a nova estrutura tarifária. 16% vão pagar praticamente a mesma tarifa de água, e os outros 34% vão pagar um pouco mais para subsidiar essa mudança na estrutura tarifária. É claro que todo mundo está livre para economizar água, e economizando água vai reduzir a tarifa mensal da Casan. Para o superintendente, essa mudança deve despertar a consciência do consumidor. Ele lembra que hoje, com o valor único para quem gasta de 0 até 10 metros cúbicos, muitas vezes o consumidor gasta água deliberadamente e não se dá conta do seu real consumo mensal. Justamente, a grande parte da população, como paga por 10 metros cúbicos, não sabe se está consumindo 1, 2 e 3, só olhando a tarifa que a gente vai saber,
Isso vai agora despertar o interesse de ver realmente quanto que eu estou gastando de água no mês, e aliado à campanha da Casan Pingo de Consciência, que está entrando em vigor no estado, aí a gente está divulgando nas mídias, todos os tipos de mídia, vai fazer com que ele veja que alguns hábitos que ele tem no dia a dia interferem bastante nesse consumo. Por exemplo, lavar o carro com mangueira gera um consumo mais exagerado que usar um balde para fazer isso. Regar as plantas com regador ao invés da mangueira, não lavar calçada e por aí vai. A tarifa pela disponibilidade do serviço será válida para todos os segmentos, residencial, comercial e industrial, por exemplo. As modalidades residência, indústria e comércio, eles têm essa tarifa de disponibilidade do serviço, R$ 29,49. E a partir daí é cobrado por metro cúbico. Nas residências é cobrado R$ 1,96 por metro cúbico. Então, se o cliente consumir até 7 metros cúbicos, ele vai ter uma redução na tarifa. Tá? 8 é mais ou menos a linha de divisória, né, não vai mudar muita coisa, e a partir de 9 começa a aumentar. Mas para alguns o impacto da mudança deve ser ainda maior. A grande vantagem são para os comércios pequenos, onde há apenas um banheiro na sala comercial. Hoje, esse cidadão, né, esse dono de comércio, ele paga por 10 metros cúbicos e muitas vezes ele consome bem abaixo disso. Ele vai começar a perceber que a tarifa vai cair significativamente. Hoje, a prática para o comércio é de R$ 65. Né? Com a nova implantação, R$ 29,49 da disponibilidade e por metro cúbico cerca de R$ 3. Então, ele consumindo 2 metros cúbicos só para esse banheiro, vai cair a tarifa para R$ 35 praticamente. É um ganho de quase 50% na redução da tarifa. Mudança que deve trazer redução consciente no consumo, vantagens para o consumidor e também para a Casan. Isso, reduzindo o consumo de água, a Casan pode planejar melhor os investimentos para ampliação das estações de tratamento de água, das redes de abastecimento. Então, é um ganho significativo em prazos de investimento para a Casan, né? É claro que a gente tem a premissa ambiental, antes de tudo. A empresa estadual que visa o uso racional dos recursos hídricos que nós temos nas regiões, então há necessidade dessa conscientização maior que qualquer ganho financeiro para a empresa. O número de empresas aumentou quase 20% no Brasil. A maioria foi aberta por pessoas que estavam na informalidade e decidiram regularizar a situação. Outras encontraram nas MEIs a alternativa para fugir do desemprego. Faz pouco tempo que a Renata abriu um pequeno restaurante na zona norte de São Paulo. Juntou as economias e hoje é microempreendedor individual. Os 2 primeiros meses a gente ficou mais assustado porque não tinha tanto, como eu posso dizer, não movimento, que a gente ainda não tem tanto, mas era bem menos, né? A gente pensou em desistir, falando, nossa, será que aqui é o lugar, será que é a comida? E aí foi colocando as outras plataformas digitais, né? O delivery, e aí foi caindo, graças a Deus. No ano passado, o número de novas empresas cresceu muito no Brasil, quase 20% em relação a 2018. Mais das 3 milhões de novas portas abertas, 2.400.000 foram de pessoas como a Renata, que abriram o próprio negócio, ou autônomos que decidiram formalizar o trabalho. Já tem um crescimento também de outras formas jurídicas, né? Desde SAs, empresas de pequeno porte, que já estão mostrando, de certa forma, que a economia começa a se dinamizar mais a partir de 2019. Explica assim, basicamente, quais são quem está pensando em abrir uma MEI ou uma empresa, quais são as preocupações e como deve ser o planejamento, assim, basicamente. Eu acho que tem que se ligar ficar atento a essa questão dos limites e das regras que você tem que são impostas pelas MEIs, né? Tanto na questão da própria tributação, como também você tem que lembrar que você não pode faturar acima de um certo valor e que você tem limite de contratação. Então você tem benefícios tributários bem mais simples, bem mais fácil, mas você também tem limites na questão da contratação de pessoas, você pode ter mais uma pessoa além de você na MEI, e na questão do faturamento. As vantagens de oficializar o negócio através do registro como um MEI é conquistar direitos como o sistema previdenciário e não pagar impostos federais. Mas é bom não esquecer que é preciso prestar contas.
Abrir é fácil, é prático, porque é feito pela internet, mas, embora seja fácil esse acesso, existem as obrigações como qualquer empresa deve seguir. E uma delas é esse imposto mensal e a declaração de faturamento tem que ser feito no final do ano. A Maria não sabia dessas obrigações. Em 2015, passou a trabalhar no regime de MEI. Achou que bastava começar o negócio e seguir em frente. Não demorou muito para perder os direitos previdenciários. Para mim, INSS era uma coisa e o DAS era outra, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Aí agora, como eu não preciso pagar o INSS, foi que a minha prima falou, menina, é a mesma coisa, regulariza a situação, paga tudo direitinho que tem que pagar, que é a mesma coisa que está pagando. Aí eu falei, então, não sabia. Perdeu um tempão. Perdi um tempão, 6 anos praticamente, 6 anos sem pagar porque eu não sabia que era a mesma coisa. Além da falta de informação, muita gente abre uma empresa de curta duração. De cada 10 novas microempresas, 3 fecham as portas antes de completar 1 ano de atividade. Muitas vezes a gente atribui isso ao chamado empreendedorismo por necessidade, que vem a ser o quê? Eu fiquei um bom tempo sem conseguir me recolocar no trabalho, ou as portas se fecharam e eu preciso levar o sustento para a mesa, então eu preciso gerar renda. E muitas vezes a atividade empreendedora surge como uma última opção. E em meio à última opção, há pouco tempo para se planejar, então a gente acaba mais fazendo do que pensando. Administrar uma empresa como estas é quase igual ao orçamento de casa. Sem planejamento, é fácil conferir o saldo bancário e perceber que ficou negativo. É aquela história de gastar mais do que o salário ou o faturamento e usar o limite do cheque especial ou o empréstimo bancário. Uma hora não dá para escapar. É preciso pagar. Posso só entender da minha atividade. Preciso controlar bem os meus custos, saber formar o meu preço, entender quem é meu cliente, os canais que eu vou utilizar para chegar até ele. Então tudo isso são cuidados que permeiam que a gente vive batendo na tecla, que é o planejamento. Mas tem gente como a Renata e a Maria que já sabem qual a importância de se informar. E a expectativa para elas e para muitos outros não poderia ser melhor. Agora vai ser tudo legalizado, tudo com notinha fiscal. Vou tentar fazer os cursos também para aprender a investir. É isso aí, vamos, bola para frente. Eu quero muito trabalho, bastante trabalho, porque vontade de trabalhar não falta, a gente quer muito trabalho, graças a Deus. A seguir, cresce a preocupação sobre o coronavírus pelo mundo. O secretário de Estado da Casa Civil em Santa Catarina, Douglas Borba, entregou no início desta semana uma resposta a uma representação contra o governador na Assembleia Legislativa. Foi entregue ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, a resposta ao pedido de informações encaminhado ao governador Carlos Moisés sobre representação por crime de responsabilidade supostamente cometido pelo chefe do Poder Executivo. A representação protocolada no Parlamento no dia 13 de janeiro também responsabiliza a vice-governadora Daniela Rainer e o secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca, pelo suposto crime. Primeiro é importante dizer que, em sinal de respeito, o governo vem até a Assembleia Legislativa entregar nas mãos do presidente Júlio Garcia e a todo o parlamento esse pedido. A resposta, na verdade, é o pedido de informações da Assembleia Legislativa. A gente traz ali basicamente 3 pontos. O primeiro, a inépcia da inicial vem como preliminar ali na prestação de informações do governo. Nós acreditamos que os requisitos formais e também os elementos necessários ao preenchimento dos requisitos para o processo de impeachment não estão atendidos, então a gente pede o arquivamento pela mesa da Assembleia Legislativa a título de preliminar. Há também a defesa formal, em que Moisés afirma que não cometeu o crime de responsabilidade.
Depois a gente ataca o mérito também, trazemos ali informações quanto à determinação judicial que levou o reajuste dos procuradores e também do processo administrativo tramitado durante um bom período no Poder Executivo, em várias instâncias, tendo ali a participação da PGE, mas também do Conselho Superior, da Procuradoria, da Secretaria da Administração, atestando a necessidade dessa equiparação do salário do procurador da Assembleia Legislativa com o procurador do Poder Executivo, ato que já vinha sendo praticado historicamente por todos os governos que nos antecederam. Então a gente traz também as comprovações dos outros governos de que esse era um ato corriqueiro e normal, e principalmente a atenção à decisão judicial, ou melhor, o cumprimento da decisão judicial. O autor da representação é o defensor público Ralph Zimmer Jr. No documento de 135 páginas, ele argumenta que houve crime de responsabilidade na concessão de aumento salarial em 2019 para os procuradores do Estado por meio de decisão administrativa, visando a equiparação dos salários dos procuradores do Executivo com os procuradores do Poder Legislativo. Mas, segundo ele, a equiparação é ilegal, o que configuraria crime de responsabilidade. Olha, se a preliminar for acatada, a preliminar de inépcia inicial, nós acreditamos que haja o arquivamento já na mesa diretiva da Assembleia Legislativa. O presidente Júlio, há pouco conversávamos, ele se comprometeu em chamar a mesa da Assembleia Legislativa após o parecer da Procuradoria da Casa para debater o tema, e nós esperamos que seja arquivado para que não haja uma necessidade de montar uma comissão especial na Assembleia Legislativa, onde há um desgaste de toda a sociedade catarinense, não só de um governo, mas do Estado, num processo de impeachment que é algo que a gente deve tratar como última instância. O secretário lembra que pedidos de impeachment como esse não são tão incomuns. Não, na verdade, se for olhar o histórico dos outros governos, somente nos últimos 8 anos foram mais de 40 processos de impeachment encaminhados à Casa Legislativa. Isso é uma atitude normal, qualquer cidadão, ao identificar ou identificar alguma irregularidade, pode ingressar com pedido de impeachment do chefe do Poder Executivo, então é algo até normal, Então a gente estava esperando já o primeiro, então não criou nenhuma surpresa. Na verdade, o que nos trouxe a surpresa foi a fragilidade do tema abordado, um tema que, mais uma vez eu digo, era corriqueiro nos outros governos, com o processo administrativo, devido ao processo legal obedecido a todo instante, seja na esfera administrativa como na esfera jurídica. É importante reenfatizar que houve uma determinação judicial e o governo apenas cumpriu a determinação judicial. A gente sempre diz, contra a decisão judicial só há um remédio, o cumprimento. O alerta em decorrência do novo coronavírus está aumentando pelo mundo. Já passa de 100 o número de pessoas mortas pelo vírus na China. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde informou que 3 casos estão sob investigação. Amanhã, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e outros membros do Comitê de Operações de Emergência que acompanha e prepara a rede de saúde para o coronavírus, convocaram a imprensa para atualizar as informações. Em alinhamento com a Organização Mundial da Saúde, nós estamos aqui agora entrando no nível 2, que é o nível de perigo iminente. A mudança do nível do comitê ocorreu porque agora o Brasil investiga um caso suspeito de coronavírus aqui no país. Uma jovem de 22 anos que voltou de Wuhan na última sexta-feira. Ela está internada no hospital de referência em Belo Horizonte e, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, passa bem. Exames serão realizados para diagnosticar se a paciente está ou não infectada com o novo coronavírus. A expectativa é que o resultado fique pronto até o fim da semana. As pessoas mais próximas a ela também estão sendo monitoradas. Vamos supor que esse caso confirme. Aí tem que ver o avião, tem que ver a cadeira onde está sentada, tem que ver os contactantes, tem que ver o trajeto. Mas nesse momento, aqueles que estão em que não há nenhuma pessoa do seu núcleo mais próximo que tenha qualquer tipo de sintoma. Assim que chegou da Índia, o presidente Jair Bolsonaro disse estar preocupado com o assunto. O OMS está dando num grau máximo, a questão da possibilidade desse vírus se espalhar pelo mundo. Isso já aconteceu na questão do HN1, tá certo? E outros momentos aí da história aqui. Então temos que ficar preocupados.
E a Secretaria Municipal de Saúde de São Leopoldo, no interior do Rio Grande do Sul, informou que é um caso suspeito na cidade. Um homem de 40 anos que vive na China, a 1.500 quilômetros da província de Rio Bay, onde o vírus foi encontrado. Chegou há 10 dias na cidade gaúcha e foi até um pronto-socorro sentindo febre na segunda-feira. Ele está em quarentena e vai continuar isolado até sair o resultado dos exames. O caso é considerado de baixo risco. Enquanto isso, nas Filipinas, uma família de brasileiros também está suspeita de ter sido infectada pelo novo coronavírus. Por causa do risco, o presidente Jair Bolsonaro disse que não há intenção de repatriá-los. Pelo que parece, tem uma família na região da região lá onde o vírus está atuando. Nas Filipinas, sim. Não seria oportuno retirar de lá, com todo respeito. É o contrário. Agora não vamos colocar em risco aqui, nós aqui. A gente não recomenda que a pessoa tenha que ficar onde ela está para se fazer o esclarecimento de qual é o tipo de doença e fazer o tratamento. Né? Então não é orientado remoção, mesmo porque você não tem um tratamento específico ainda definido para essa doença, para essa infecção por esse vírus. Então, que primeiro se esclareça o caso para depois se fazer qualquer tipo de mobilização. Mas é uma situação de atipia, né, que a gente fica com atenção acompanhando o caso dessa família brasileira, mas que me parece que está sendo bem monitorada e está sendo bem conduzido. A cidade de Wuhan, epicentro do coronavírus, foi fechada na semana passada pelo governo chinês. Com medo do contágio, os moradores da metrópole de quase 11 milhões de habitantes deixaram as ruas praticamente vazias. 2 casos de pessoas que não estiveram na cidade e teriam contraído o coronavírus foram noticiados nesta terça-feira. Um na Alemanha e outro no Japão. Aqui no Brasil, para alinhar as estratégias de enfrentamento ao coronavírus, o Ministério da Saúde irá reunir os secretários de saúde dos estados na próxima semana. Também foi solicitado que os estados atualizem planos de contingência e protocolos de prevenção. A mudança do nível de atenção não altera o funcionamento de portos e aeroportos. Empresas aéreas nacionais e internacionais receberam nesta terça-feira orientações da Anvisa para lidar com suspeitas do coronavírus. O encontro foi no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Da reunião hoje foi, na verdade, sensibilizar a comunidade aeroportuária dos procedimentos que já são contemplados no plano de contingência do aeroporto com relação ao enfrentamento e resposta de um evento de saúde pública. A gente passou as orientações com relação à capacidade de detecção, comunicação e resposta a um possível caso suspeito que possa vir a chegar numa aeronave ou estar aqui transitando no aeroporto. O que a gente está fazendo é uma ação de divulgação da sensibilização, que são os avisos sonoros, né, que é para a população estar orientada quanto à questão de sintomas, se ela vier a ter uns sintomas dentro do período definido e, ao procurar o serviço de saúde, ele reportar a viagem recente a uma área de transmissão da doença. Também está sendo reforçada as questões da higiene pessoal, como lavagem de mãos, tossir ou espirrar e cobrir o rosto, não entrar em grandes aglomerados no caso de ter alguns sintomas do coronavírus. A seguir o esporte, o Criciúma joga amanhã em casa pela 3ª rodada do Campeonato Catarinense. E a gente volta falando de esporte. O Criciúma joga em casa amanhã, às 7 horas da noite. O Tigre entra em campo contra o Atlético Tubarão. Para a partida, válida pela 3ª rodada do Campeonato Catarinense, o técnico Roberto Cavalo deve fazer algumas mudanças. Não, a base será montada, mas mudança tem, né? Quando você não tem um resultado positivo de vitória, você procura dar a oportunidade a outros atletas. Assim, nós estamos com um grupo
cada vez mais fortalecido, então tem que ver se esses atletas estão chegando jogando, né? Mas até nesse momento falar de escalação antes do treino é complicado. Nós temos aí a volta, né, do Eduardo, que voltou a treinar, o Carlos César, o André não treinou ontem, hoje está à disposição. Então nesse treino coletivo que eu vou fazer agora, vamos ter uma resposta mais positiva, mas vamos analisar esses atletas que eu falei. Sobre o resultado da última partida, quando o Criciúma trouxe uma derrota para casa, o professor cobrou mais esforço da equipe. Os nossos atletas, porque hoje eles carregam, né, todo atleta profissional tem um GPS e ali mostra o quanto percorreu. E os nossos jogadores contra o Concórdia chegaram a 11, a 10 e nesse jogo foi abaixo, num geral, quilômetros. Então foi muito abaixo, cobrei muito deles, que você não pode deixar de correr. Tudo bem que é o calor, expliquei, mas da maneira que trabalhamos, a alimentação, o descanso, a viagem, hotel, tudo que aconteceu, eles poderiam dar um pouco mais. Então a gente cobrou isso e vai ser assim, sempre no nosso comando, que o atleta tem que dar sempre o seu máximo, né? E nesse jogo, num geral, foi abaixo. E eles concordaram, pedi a palavra deles, inclusive o Foguinho se manifestou e foi muito bem nas suas palavras, junto com o grupo, porque quem corre menos perde. Esse é o ditado. Então nós tivemos abaixo tecnicamente, o que nós esperávamos não aconteceu, e perdemos o jogo da maneira que vocês viram, como nós sabemos, mas não pode deixar de se empenhar mais ainda, principalmente num jogo como nós poderíamos voltar líder. E a cobrança por mais velocidade na próxima partida. Com certeza o time vai correr um pouco mais e vai dar o seu máximo para conseguir a vitória. Sobre o entrosamento em campo, o Cavalo lembra que a maior parte da equipe nessa temporada é recém-chegada. Por isso ele diz que é preciso ter paciência. Tem que ter, até porque vocês acompanham os trabalhos, a gente sabe que às vezes a crítica, quando ela é construtiva, ela é muito bem-vinda e eu aceito muito isso. Agora, analisarmos o trabalho que foi feito, nós tivemos dificuldade com o time que estava em São Paulo, elenco reduzido, poucos coletivos, chegamos no campeonato sem um amistoso, fizemos 2 jogos, a falta de entrosamento é visível, você não consegue ter ainda uma jogada ensaiada. E ele diz que com o tempo o resultado vai vir. Alguns estão chegando, alguns estão sendo contratados, não conhecem sequer o campo, então tem que ter paciência sim o torcedor, porque estamos com o time totalmente renovado, né? Acho que ficou o Foguinho, o André, que estão jogando, o Eduardo agora, então precisa sim, paciência, precisa ter tranquilidade desses jogadores, é uma equipe jovem, é uma equipe que vai ser cobrada, eu cobro muito isso, eu e o Wilson deles, mas tem que ter um pouquinho de calma, porque o campeonato, não vou dizer que é longo, são poucos jogos, mas com paciência, tranquilidade, você colhe mais resultados. Com pressão, às vezes, num time jovem, você atrapalha. Então, eu espero que a torcida também tenha paciência, porque com certeza o Criciúma vai fazer sempre o seu melhor para dar alegria ao torcedor, que é a vitória. E em relação ao próximo adversário, o Atlético Tubarão, o Criciúma está preparado? Nós temos 2 profissionais hoje que buscam os dados. Nós temos o Vilmar e o Benevan, foram ver o jogo já do Tubarão também já contra o Figueirense, já trouxe os dados, já analisou. A gente sabe do momento que passa, o Brasil e o mundo passa realmente uma crise muito grande e está atingindo bastante essa equipe que é o Tubarão. Mas nós não podemos pensar nisso, porque nós temos exemplo, aí o Figueirense fez greve, parou o campeonato e buscou seu melhor sempre. Então, isso não pesa nesse momento, nós temos que fazer a nossa parte. Hoje conversei com o Wilson, independente de quem vai jogar, independente de como está o Tubarão, dentro de casa o Criciúma tem que vencer. Não vai ser fácil, é difícil sim, mas dentro de casa nós temos que fazer o dever, que é a obrigação vencer. O Informe Região vai ficando por aqui, uma boa noite para você e a gente se vê novamente amanhã, se Deus quiser. Até lá!